Hoje em dia, quando nós pensamos em religião, grosso modo, nós pensamos nas religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo ou islamismo principalmente. De fato, faz bastante tempo que as religiões politeístas perderam a dianteira na corrida pelas esperanças e metafísicas mundo afora. Sim, ainda existem politeísmos, mas as religiões do Deus único, elas seguramente são a vanguarda hoje em dia. Só que não foi sempre assim. No mundo antigo, ter muitos deuses era bem mais comum. E onde hoje fica o predominantemente islâmico Irã, quando ainda era a Pérsia, nasceu o que se acredita ter sido a primeira experiência monoteísta institucionalizada e documentada da história, o zoroastrismo. Vale pontuar que, por mais antiga que seja, ela não é uma religião extinta. Ainda existe aproximadamente 190 mil praticantes dessa religiosidade, dos quais 25 mil vivem no Irã, onde tem razoável liberdade e deputado eleito no parlamento. A maior parte dos devotos, entretanto, está na Índia, onde esse credo é denominado parsismo e seus devotos são conhecidos como parsis ou parsis. Inclusive, os pais de um sujeito bem famoso eram devotos dessa religião, Freddie Mercury. Pois é, Farrokh Bulsara, mais conhecido como Freddie Mercury, nasceu na Tanzânia e era filho de indianos em um período em que ambos os países eram colônias britânicas. E isso acabou possibilitando a sopa cultural que levou o filho dos indianos zoroastristas Bomi e Ger Bulsara a tornar-se um ícone da cultura pop britânica que fechou até no Brasil. Mas a imensa relevância dessa forma de pensamento religioso não está ligada a seu contingente de fiéis ou o quão famosos eles são. Está sim ligada ao quão fundamental ela é para a constituição das religiosidades de linha de frente que existem no mundo de hoje. Pois é no zoroastrismo que se encontram as raízes de muitos aspectos profundamente ligados à tradição judaico-cristã e ao Islã. Detalhe importante: ainda que tenha a fama de ser a mais antiga religião monoteísta, isso não é um fato comprovado, podendo ser o judaísmo mais antigo, e que o zoroastrismo simplesmente ter feito mais sucesso antes. Mas enfim, vamos fazer uma viagem no tempo e voltar para a Pérsia entre os anos de 628 e 551 a.C., quando acredita-se que a religião nasceu. Esse foi o período em que se acredita ter vivido o profeta Zoroastro ou Zaratustra. Sim, se você pensou no Nietzsche, no Assim Falou Zaratustra, ou Assim Falava Zaratustra, a jornada do iluminado sábio da montanha, você está correto. Não que Nietzsche fosse afiliado a essa religião, ele não era. Ele simplesmente se apropriou desse profeta primordial e de seu nome para batizar o profeta de seu livro, o exegeta de sua nova moral, o sábio que incorpora de maneira alegórica todo o corpo de sua filosofia. Que eu posso eventualmente falar a respeito se vocês gostarem, porque eu pessoalmente gosto bastante dessa matéria, então mano, se você quer que eu fale de Nietzsche, etc e tal, comenta aqui embaixo. Mas para evitar a confusão, vou me referir a esse personagem como Zoroastro e não como Zaratustra, porque essa é a forma que os gregos se referiam a ele. Então, quem foi o profeta Zoroastro? Aos moldes do eremita de Nietzsche, o verdadeiro Zoroastro foi um sujeito de história nebulosa, que muito pouco se sabe a origem, e que vivera em isolamento por muitos anos no deserto, até que, aos 30 anos, for abordado pelo deus Ahura Mazda, também conhecido como Ormuzd ou ainda Ormazdes. E então, esse deus educou Zoroastro acerca das verdades e regras do mundo, incumbindo-o da missão de divulgar todas essas verdades e ensinamentos para o mundo. Isso é o que, a rigor, praticamente todo profeta fala de todos os deuses, né? Então, desenvolveu-se a religião diretamente a partir das pregações e textos de Zoroastro, obviamente somados a uma coleção de crenças populares do período. Assim que recebeu as revelações, Zoroastro partiu então em sua jornada de pregação. No começo ela foi complicada, pois ele sofreu com inimigos que marginalizavam sua crença, como os Karpans e os Kauis, que eram muito apegados aos seus modos e crenças. Em decorrência dessas perseguições, acabou fugindo de sua terra natal, mas não foi para muito longe, visto que o mundo era bem pequeno. E segundo a lenda, Zoroastro só conseguiu relaxar quando finalmente encontrou um governante lá da região nordeste da Pérsia. Aparentemente, ele conseguiu curar um cavalo doente desse sujeito, que lhe deu um salvo-conduto em toda a religião, que foi onde o zoroastrismo começou a conquistar espaço rapidamente, com milhares de pessoas surgindo e magos, etc. Magos, galera, não na pegada do mago Merlin, afinal eles não tinham nada de feiticeiros ou coisa do tipo. É que magos
era o apelido grego para os praticantes dessa religião. O que não é estranho, pois, mesmo não sendo uma religião propriamente obscurantista, ela é bem ligada à astrologia. Ótimo, agora que a gente sabe quem ele foi, vamos descobrir o que falava Zaratustra. No livro sagrado Zend Avest ficaram claras as doutrinas, além da linha dualista de pensamento dessa religião, explicando de forma bem simplista. O universo se orienta a partir de duas forças opostas, uma representando o bem e a outra o mal, ambas criadas por um Deus Supremo. O representante do bem é Ahura Mazda, e o mal é personificado por Ahriman, ou Ahrimanes. Ahriman tornou-se mal após rebelar-se e iniciou uma lógica de conflitos que só cessariam quando os adeptos de Ahura Mazda sobreviessem. Aos homens cabe o culto, aos humanos coube então cultuar Ahura Mazda, o Criador, o Deus da luz e do reino espiritual. Nessa doutrina, podemos observar uma forma bastante maniqueísta de perceber o mundo. Além disso, há um conceito que você provavelmente já conhece, que divide a vida após a morte entre os justos que vão ao paraíso e os ímpios que vão para o inferno. Tem também o conceito de Messias e o conceito de juízo final. Além disso, o local adequado ao culto era uma montanha, onde mantinha uma chama permanentemente acesa para o Deus da luz, o verdadeiro Deus. O fogo ficava tanto tempo aceso que a galera tinha até que cobrir o rosto com uma máscara para se proteger dos gases que saíam da fogueira. Sem contar que a cremação era proibida aos crentes, pois o fogo era sagrado e, portanto, os cadáveres poderiam contaminá-lo. Assim, para quem já percebeu, paralelos bastante óbvios a essa chama eterna monoteísta em várias peças contemporâneas de cultura. E as duas que se destacam em especial para mim é a Galera do Fogo de Game of Thrones e a Galera do Fogo Eterno do universo de The Witcher. Bom, eu não preciso recomendar Game of Thrones para ninguém, mas se você tiver a oportunidade de jogar o jogo Witcher 3, ou se você tiver a oportunidade de ler os livros do Witcher, são muito bons. Bom, voltando pro vídeo. Claro, o culto zoroastrista mudou bastante com o tempo. A primeira alteração estrutural rolou logo após a morte de Zoroastro, em 549 a.C., quando Ciro II, da Massa, fundou o Império Persa. Após isso, a dinastia iniciada por Ciro adotou o zoroastrismo como religião oficial, unindo com costumes de diversos povos do Planalto iraniano. Outro momento em que a religião se alterou foi durante a dominação dos macedônios. O verdadeiro golpe foi dado pela primeira expansão islâmica, que considerava esse credo condenável e digno de perseguição. Essa perseguição aos infiéis expulsou os zoroastristas para o deserto de Kerman e para o Hindustão, onde até hoje podemos encontrar muitos templos de fogo. Os templos desse culto são construídos de forma a exaltar a supremacia do Deus único em sua busca para derrotar o mal. Aliás, toda a simbologia é fundamental para essa religião. A imagem mais difundida é o Faravahar, ou Ferohar, que representa a alma antes do nascimento e após a morte. E essa imagem se vê bastante por aí. Segundo alguns teólogos e historiadores, devido à imensa influência do Império Persa, alguns valores, ideias e conceitos fundamentais do zoroastrismo se mesclaram com as religiões locais, especialmente com o judaísmo. E muito do judaísmo foi parar nos ensinamentos cristãos e influenciou o islamismo, de tal forma que é bastante perceber como o intercâmbio cultural dessa época define até hoje muito da cara do nosso mundo. Ainda assim, o zoroastrismo é, nele mesmo, bem menos dogmático do que a maior parte das outras religiões similares, tendo um norte moral bastante positivo, ainda que vago. Boas ações, boas palavras e bons pensamentos. E no final das contas, eu acho que também deve ter um pouco de boas intenções. Bom, é isso aí, galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá seu like. Se você não gostou, explica pra gente por que você não gostou. Se você se interessa por outras religiões, se você quer que a gente continue seguindo nessa linha de religião e mitologia, comenta aqui embaixo, explica pra gente. Se você quiser nos ajudar de outra forma, você pode também mandar um e-mail para contato@canalrevisão.com.br e lá a gente vê a mensagem de todo mundo. Ou ainda, se você quiser dar uma graninha pra gente, vai no nosso financiamento coletivo, apoia.se/canal Revisão. Qualquer ajuda, ajuda. E bom, é isso aí, galera, é nóis, falou!